Was caravan don't try? How I got take her off me? Was caravan take my mind? Don't let men torture me. Was caravan don't try? How I got take her off me? I went to the Whiskey River. But my memory, the waters of its soul, filling the ember, coming from my mind, filling the ember, half laughed so cold. Whiskey River take my mind, don't let men torture me. Whiskey River don't try, how I got take care of me. Estamos de volta aqui ao vivo com a apresentação do Lucas Rino, gente, nessa edição aqui do Caleidoscópio. Estamos no ar simultaneamente na TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. Por isso, várias cidades do Brasil recebem o nosso sinal e estão ligadas aqui no nosso programa. Em Rio Branco, no Acre, tem uma galera conectada com a gente. Então você que está aí pode comentar o tema do nosso bate-papo, hein, sobre abordagem moderna e educacional. Use o Facebook, telefone, Twitter, Instagram ou então o Snapchat para falar com a gente. Para quem está pertinho, aproveite para participar das promoções do programa no site da TV Horizonte. Você conhece as camisas masculinas Clé? Elas têm estampas contemporâneas que valorizam a cultura mineira. Aqui no Caleidoscópio você pode ganhar uma camisa Clé, hein? É ou não é um presentão? No site tvhorizonte.com.br/caleidoscópio. Lá em promoções você fica sabendo como participar. A semana está só começando, mas você já sabe que na sexta-feira é dia de pizza grande com refri 2 litros no Caleidoscópio. Você pode ser o ganhador da semana e receber em casa a pizza quentinha. Não fique de fora, vá à página da TV Horizonte e concorra. E ó, se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tem essas e outras promoções te esperando, então dá uma passadinha lá no site e confira. Gente, será que essa forma de ensinar está em constante transformação? Tá mesmo, Fabrício? Tá. A gente repara que há algum tempo a gente tinha algumas estratégias de ensino e hoje em dia as estratégias mudaram, né? Eu acho que a gente não tem como desconsiderar o advento da tecnologia, né? Mas talvez não necessariamente uma abordagem moderna seja uma abordagem tecnológica. Né? A gente não precisa, às vezes, de mecanismos tecnológicos para a gente poder ensinar de uma forma diferente. Né? No Colégio Palhaço Sacco, por exemplo, a gente tem a opção da iniciação científica, que é eu, como professor, sempre achei que havia um abismo, uma certa lacuna entre o ensino médio e a universidade. Então, a gente precisava aproximar esses dois segmentos. Às vezes, até na própria universidade, né? Essa distância ainda existe. Sim, então a gente tem que preparar os alunos para que eles possam escrever textos mais formais, mais acadêmicos, e a proposta da iniciação é essa. Eu coordeno, sou orientador da iniciação à pesquisa em comunicação e linguagens, porque eu sou formado em letras e jornalismo, né? Então a gente acaba fazendo muita coisa bacana. E a proposta nossa é instrumentalizar o aluno para que ele possa lidar com as linguagens nas diversas práticas sociais, né? Então a gente tem uma primeira fase do projeto que é de fazer visitas a veículos de comunicação e espaços culturais, emissoras de rádio, emissoras de TV, né, teatro. Então, os alunos veem o outro lado daquele espaço, não mais como espectador, mas ele percebe, por exemplo, como é que funciona a técnica, a redação, os bastidores. Né? Então, a gente passa esse primeiro semestre não só visitando esses espaços, mas também trabalhando textos teóricos, textos mais acadêmicos, para que ele possa entrar em contato com esse tipo de texto. Né? E na segunda fase, que é a mais legal, os alunos são preparados a uma espécie de ensaio científico. No final do ano, eles defendem um ensaio perante uma banca, né? E essa banca é composta por mim, que eu sou orientador, por um professor da própria casa, do próprio colégio, e por professores universitários convidados por mim. Então, eles começam a ter esse contato, né, com a banca examinadora, aquela tensão, mas o resultado do projeto é
fenomenal. É uma situação que nos enche de orgulho muito, né? Porque realmente é o colégio se aproximando da universidade. Muito bacana. Muito bacana mesmo. E com relação ao envolvimento desses alunos, né? Como é que você percebe? Porque inicialmente a ideia surgiu por essa lacuna, né? Esse espaço que você sentia e esse distanciamento. Isso. Aí o projeto foi instituído ali. Sim. E aí, a partir do momento que foi instituído, como é que é, né, essa receptividade aí dos alunos? A gente começou o projeto em 2014. Né, é nosso terceiro ano de iniciação. E a gente faz uma seleção por meio de uma produção de texto, por meio também de questões objetivas na área das linguagens, e os alunos ficam eufóricos, assim, a lista é de quase 70 alunos para 15 vagas, então Nossa. Os pais falam, pelo amor de Deus, eu quero meu filho na iniciação. Então a família já está ciente de que é preciso aproximar a universidade, da escola, do colégio. Então, eles ficam eufóricos. Quando passam na seleção, ficam muito satisfeitos. E a gente caminha ao longo de todo o ano de uma forma muito bacana, de uma forma muito legal. Ô, Júlia, para você, como aluna, estudante, né, que tipo de projeto te chama atenção? Na sua escola, né, que tipo de projetos você consegue se envolver para aprender mais, para criar aí um conteúdo extra classe, né? O que é legal para você? Então, lá no ICJ, nós tivemos, por exemplo, excursão para o Museu da FEB, que uma coisa vocês, professores, devem saber, que vocês ensinarem na teoria, outra coisa é a gente ver na prática. Fica muito mais fácil para a gente compreender. O Aurélio, que é o nosso professor, ele mostrou pra gente realmente o que foi a guerra, porque a gente não conseguia nem ter ideia do que foi. Né? No livro ali ficava com essa coisa distante, né? É. E aí lá no museu parece que você tá lá dentro. Nós lemos documentos, tinham até soldados que participaram da Segunda Guerra, que conversaram com a gente, tinha profissionais especializados na Segunda Guerra, que deram detalhes pra gente que a gente não sabia. Fez a gente se interessar muito mais pelo assunto e a gente aprendeu a matéria muito mais rápido. E é interessante, né? Porque aqui a gente tem esse depoimento do aluno, mas nesses projetos educacionais a gente consegue também atingir outros públicos, né, gente? Por exemplo, na internet, isso é muito heterogêneo, né? Vocês conseguem mensurar, assim, o alcance? Inicialmente, o nosso objetivo era falar para os nossos alunos. E não é que chegou mensagem de pai, tio, vó, gente que a gente nem esperava e falando, não, que lugar legal, que lugar interessante. Eu nunca não tinha noção. Nós estivemos no Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, Norte Minas, depois de Januário, em Itacarambi, e fizemos registros fantásticos de caverna. E, às vezes, tem aluno que nunca entrou na caverna, entendeu? E os pais encantados, porque é um parque que foi aberto para visitação de 2015 para agora, para 2016, que ele está se estruturando. Recente, é super né? recente. Muito bacana. E a gente, em termos de equipe de professores, que a gente trabalha no nível ensino médio, foi a primeira experiência no parque. Os alunos ficaram encantados. E agora, em julho, nós vamos para Israel, e a gente pretende fazer uma cobertura lá. Uau, em Tel Aviv. geopolítica pura, né? Geopolítica. Mostrar a geopolítica, a gente pretende visitar a Palestina, o Mar Morto, os kibbutz, as áreas de ocupação na Cisjordânia e tal. Que bacana. E é legal que o aluno vai ver o seu professor lá no front, lá onde as coisas estão ocorrendo, visitar Jerusalém, que é o marco aí para as religiões do mundo. Então, nesse aspecto, você vai além do aluno, você atinge o irmão mais velho, você atinge o ex-aluno, você atinge o pai, a mãe, e a internet é um mundo, assim, limitado. O que a gente percebe é que nem sempre a qualidade está associada ao conteúdo. Você tem um conteúdo, mas é um conteúdo que não tem muita qualidade. E a nossa preocupação muito grande é criar autoridade em termos de conteúdo. Muito mais do que é se ver com qualidade. Interessante. Eu tinha uma consideração a fazer, assim, que eu estou acompanhando na internet um movimento que chama Escola Sem Partido, não sei se vocês conhecem, né? Que vem de uma demanda de uma parcela grande da população, assim, com a visão mais conservadora, cristã, né? E às vezes elas não se sentem representadas dentro da sala de aula, né? Porque se entende que muitos professores trabalham no viés muito marxista da história, né? Dos conteúdos em geral, né? Eu queria saber se esse tipo de reflexão existe também dentro do projeto de vocês. Trazer também o aluno que traz uma visão mais conservadora, cristã, para esses conteúdos que, às vezes, você vai, por exemplo, História das Cruzadas, né? Você pode ver sobre várias óticas, né? E, na verdade, eu vejo um esforço de recontar alguns fatos históricos, né, a partir da perspectiva dessas pessoas que é uma parcela grande da sociedade, né? Então, não sei se vocês conhecem a Escola Sem Partido, eu queria saber se legal, está Lucas. dentro
né, da proposta de vocês, né, dos questionamentos. Muito legal essa colocação. E o Fabrício, por exemplo, como jornalista também, esses dois lados, né, da moeda, da história, que é o que ele está colocando ali, realmente é um desafio, né, gente? Na nossa iniciação, por exemplo, a gente trabalha, além dos textos teóricos, a gente pega alguns links da internet, de reportagens. Então, a gente faz uma análise. Como é que está o discurso midiático? Né? Há manipulação em relação aos fatos? Quem fala? Que fonte que é essa? Que instância de transmissão que é essa? E o receptor? Qual é o público-alvo? Então, a gente faz uma análise crítica de todos esses processos, para que o aluno sempre tenha os dois lados o tempo todo. Isso aqui é mais importante. Legal. E é interessante porque quando a gente apresenta um fato, uma versão, né, o aluno fala assim, mas não foi bem assim, professor. Eu falei assim, olha, existe um fato. Existem diversas interpretações do fato. Existem diversas pessoas que consideram que aquele fato foi benéfico para uma parcela da população, para outro foi negativo. Né? Existe um movimento aí, Escola Sem Partido, alguns querendo mostrar um lado benéfico da ditadura, alguns querendo mostrar que a Segunda Guerra não foi bem assim. Né? Existe uma tentação a reescrever a história, né, de maneira um pouco mais palatável, um pouco mais tranquila, para mostrar que as disputas, né, pelos espaços, pela sobrevivência, não foram tão tensas, quando na verdade elas foram, né? Então, quando a gente fica pensando assim, né, um projeto de escola sem partido, eu acho muito ilusório, né, ter uma escola sem partido, porque as pessoas são políticas, né? Justamente. Não existe assim, a pessoa então ela é petista ou ela é Ainda mais coxinha ou ela é petralha. da forma como estamos vivendo as coisas hoje, né? Essa forma dicotômica de apresentar as relações sociais no espaço público, né? A escola é um espaço público. O professor tem uma formação relacionada às suas origens, relacionada à sua trajetória como pessoa, trajetória como família. Os alunos também, os seus pais, os seus avós, são gerações, né, que vivenciaram experiências distintas. E quando a gente apresenta uma versão da história, né? Isso é muito peculiar no caso do curso de História, que a gente apresenta isso, olha, a partir de uma corrente teórica, a partir de uma forma, né, de se ver a história, a partir de uma escola, de uma academia, porque não é a versão verdadeira da história, né? A gente não apresenta assim, a verdade, mas também a história não é ilusória. A Segunda Guerra aconteceu, né? O extermínio de judeus aconteceu. Quando você vai para Israel, né, para Jerusalém, você vê lá um conflito existindo. Você sai pelas ruas de Belo Horizonte, você vê as pessoas usufruindo do espaço, existe uma tensão por esses espaços, né? Por que algumas pessoas podem usar a praça? Por que alguns eventos podem ser realizados nas ruas? Por que algumas pessoas vão para a escola pública, outras vão para a escola particular? A vida é um espaço público e político. Político não no sentido partidário. Naquele momento você precisa se posicionar. A minha posição relacionada a este fato é este. Te incomoda, né? Você tem uma versão diferenciada? Vamos dialogar. Isso é importante que todos entendam, né? Legal. A escola sem partido, é engraçado quando vem essa questão, né? Eu escuto isso muito, né? A visão marxista, a escola sempre doutrina os alunos uma versão marxista. O aluno não sai da escola sem entender o que é mais-valia. Justamente. E é complexo, né? A gente diz assim, o aluno é doutrinado. O aluno não é doutrinado. As pessoas não são vasos, né? Assim, vazios que vocês me vai colocando. As pessoas são inteligentes, os alunos são inteligentes. Quando eles recebem um conteúdo assim, não é bem assim, professor, ele está se posicionando politicamente. Isso é muito importante. O aluno tem que aprender a ser um sujeito histórico, a se posicionar. Excelente. Gente, eu vou precisar dar uma pausa aqui, tá bom demais, né? Gente, é só um intervalo, hein? Não saia daí, já tem mais esse nosso bate-papo. Caleidoscópio vai para um rapidinho o intervalo. Até já.